Olá, boa tarde. Estou aqui mais uma vez fazendo um vídeo. E esse vídeo é para esclarecer um pouco sobre os assuntos que eu venho falando a respeito da multidimensionalidade e também dos assuntos que tem a ver com o campo iniciático. Então a relação que existe entre os dois é muito importante a gente ter assim uma compreensão e entendimento, porque é baseado nesse aprofundamento que eu pesquiso, que eu estudo, que eu medito, que eu já fiz muitas coisas nesse sentido, entendeu? Então tem um detalhe muito interessante sobre a multidimensionalidade, porque agora eu estou colocando uns vídeos, aí dentro desses vídeos eu coloco o áudio daquela comunicação que foi feita, aquele diálogo que foi feita na época que eu comecei a receber eles. Então, por exemplo, tem 2017, tem 2018, 19, 20, antes da pandemia, entendeu? Depois da pandemia tem poucos, mas a maioria foi até 2020. Então, aí vários seres conversaram, dialogaram comigo, né? Vários seres. Conforme eu venho explicando do arquétipo cultural, do molde cultural, do códex, entendeu? Aí tem a linguagem do preto velho, do caboclo, tudo, então vou estar sempre repetindo isso. Então, dentro desses aprofundamentos do ensinamento deles, que fala das mônadas, dos aspectos conscienciais, fala do salto quântico da Terra, do salto quântico da velocidade, do salto quântico genético, entendeu? Que fala sobre a medicina vibracional, o aceleramento quântico, que fala sobre as trocas de mônadas, que fala sobre os irmãos extrafísicos, as dimensões, as viagens interdimensionais, a liberação dos alelos, do DNA, do nosso código genético, a liberação deles, ou a implantação de um gene, entendeu? E isso tudo me foi falado, me foi explicado na época, através desses diálogos aí. Então, quando se fala de mônadas, quando se fala de arquétipos, de aspectos conscienciais ou mônadas, é que está o grande segredo, que está o grande mistério de tudo isso. Inclusive das 33 camadas perispirituais, tem as 33 camadas perispirituais, que eles me explicaram também. Tem o Merkabah, Merkivá, Merkaná. Então, o Merkabah de 4 lados, Merkiná de 4 lados, Merkabah de 8, e assim vai. E o Merkaná, tem o Merkaná de 20 lados. Então, depois eu vou entrar nesse assunto explicando isso direito. Isso é de acordo com a quantidade de mônadas que você for associando no seu grupo de almas, for associando, é que vai despertando esses alelos aí no DNA. Porque essas inteligências que aumentam o coeficiente de luz e dão a capacidade de você viver na lei de transmutação, você passar da transformação para a transmutação. Então, tudo isso está explicadinho nos vídeos, tem que ter paciência, tempo, para ir ouvindo e guardando. Se ouve uma vez não entendeu, ouve duas, até entender. 3, 4, até chega um ponto que entende. Mas o que eu quero dizer, que eu estive olhando nas redes sociais, tem muita gente falando sobre mônadas, sobre fractais de alma, muita gente falando disso, mas ninguém explica o mecanismo iniciático dentro desse ensinamento. Entendeu? Tem um segredo aí que é o ensinamento iniciático dentro desse ensinamento. Senão não adianta nada. Não adianta a pessoa receber médium com canalizações, mediunidade, ficar falando um montão de coisa, falar que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, que não sei o que, o dia tal vai haver uma grande transformação, e que os seres de lá falaram isso. Não.
isso para mim, esse modo de ensinar não é comigo não. O modo como eu ensino é o que eles me explicaram, da forma como explicaram, que pediram para me explicar, me falar. Por isso que eu sou um voluntário. Então eu acho que tem que deixar isso bem claro, para que todos entendam que tudo, se isso chegou para mim, porque eu tenho algum mérito para receber isso. Se chegou dessa forma para mim, é porque nos meus estágios de consciência, o meu coeficiente de luz, de tanto pedir, de tanto meditar, de tanto buscar, de tanto eu implorar, entendeu? Chegou dessa forma, porque é dessa forma para mim. Então, eu quero dizer o seguinte, que cada caso é um caso, ninguém é igual a ninguém. Mas a base, esse ensinamento que eles me falaram, não chega nem 10%. O ensinamento todinho do planeta Terra, dessa grande biblioteca, não chega a 10% daquilo que tem no cosmos, que eles me falaram. Então eu estou explicando isso aqui para ficar bem claro, vocês vão estar assistindo. E tem os vídeos que eu fiz na época, explicando isso que eles me falaram, mas eu explicando da minha maneira, usando minhas palavras. Sobre o coeficiente de luz, vocês vão ver os vídeos aí, sobre a meditação, sobre as mônadas, os trocados, o Merkabah, entendeu? Então, o grande quê disso aí, a grande questão disso tudo, eu vou resumir aqui agora. Eu acho que você aprender não é difícil não, entender também não é difícil, compreender também não é difícil. A grande questão é você saber se você tem alguma mônada desperta. Aí vem aquela pergunta, mas como que eu vou saber que eu tenho uma mônada desperta? Porque a nova religião que estão falando, que o Conselho das Confederações estão se reunindo e vão introduzir na Terra, o Pai João me falou, tem um vídeo aí, um vídeo que eu coloquei um áudio lá no sítio, presencial, conversando lá, dentro daquela energia imanente, daquele ambiente de florestas, de árvore e tudo, ele me explicando sobre a nova religião. É que aqueles seres que têm uma mônada desperta, é possível ele trabalhar, ele ampliar cada vez mais a sua consciência e servir para a nova era, ajudar nessa nova era, a essa nova religião, a implantação de toda essa nova humanidade. Entendeu? Então, uma longa história, é uma coisa assim que não dá para, num vídeo só você falar, não gostei, não, você tem que ver todos os vídeos que eu vou colocar, inclusive do que eles me falaram. E tem os vídeos que eu traduzi do meu jeito e falei. Então tem duas coisas. E tem vídeos que eu fiz também sobre o que o professor Manuel me explicou do campo iniciático. Que o professor Manuel, ele era clarividente, ele era vidente, né? E ele disse para mim uma vez que via esses seres em corpos humanos. Ele sabia, através de um sinal, de um código, eles sabiam. Esses intraterrenos, seres que estavam misturados. Entendeu? Então, ele foi muito discreto, ele ensinou mais precisamente, foi o campo iniciático e contou as suas iniciações, que é outra coisa, que é uma vertente do despertar da consciência. Assim como tem o budismo, tem o Vedanta, tem todos aqueles ensinamentos que também ajudam no despertar da consciência individual. Então tem um quê aí que o Pai João falou, que eu já tinha até esquecido, já tinha tanto tempo que eu não estava... Que as pessoas... Quer dizer o seguinte, o Pai André também diz que as pessoas já teve aquele tempo para elas, vamos dizer assim, elas... Vamos dizer, entre aspas, correr atrás, buscar e despertar a sua consciência individual. Então, aqueles que conseguiram, provavelmente vão ter uma mônada que vai ajudá-los nessa época atual, nesse despertar, com o aspecto atual que é você. Mas quem não tem, infelizmente, vai ficar boiando, não vai entender e não vai conseguir, a não ser que a pessoa busque mesmo com muita fé, muita paciência, muito amor, muita
perseverança, pedir, entendeu? Para que algo aconteça, para que algo possa ser lhe mostrado para essa libertação. Para que, ou trabalhar em cima de um ensinamento de um Krishnamurti, trabalhar em cima de um ensinamento de um Vedanta, de um budismo, de um taoísmo, entendeu? Então, tudo isso são portas, canais, aberturas, onde você poderá ter acesso ao campo unificado, ao campo da potencialidade pura, que Deepak Chopra fala, a não localidade, que Amit Goswami e muitos outros falam, entendeu? Então, tem que ter uma Mamona desperta. A questão é saber se você tem ou não uma Mamona desperta. No meu caso, foi possível, porque eles vieram até mim e me disseram, mas se eles não fizessem isso, eu não ia saber. Da forma como eu sei, foi explicado para mim. Então, eu aconselho o seguinte, você nas suas meditações, nas suas orações, peça ao intercessor elemental, que é um guardião que nos acompanha há muito tempo e que desde o reino elemental é um Deva da natureza que nos ajuda a nos libertar, dando o salto quântico e a libertação do Kundalini. Ok? Então muitos que conseguiram ter esse despertar de Kundalini, provavelmente vão conseguir ter acesso a essa nova religião, ter acesso a essa nova mudança de código genético, entendeu? Mas a questão toda é você saber se você tem uma mônada desperta. Porque se você tiver uma mônada desperta, ela vai reconhecer que ela é você, que está aqui encarnada agora. Quer dizer, é uma personalidade de alma sua, uma personalidade, uma multipersonalidade, que já ascensionou numa vida passada e que ela precisa reunir as outras partes de almas, de outros fractais de alma, para poder subir junto com a Terra e mudar, para ir sofrer essa mudança, essa que chama lei de transmutação, para a quinta dimensão. Então eu queria falar sobre isso, explicar isso, que todos entendam que o grande que é esse. Você tem que perguntar para você mesmo. Tentar buscar, pedir esse fractal de alma que está em você, que já é evoluído, que ele causa a ressonância bem profunda no seu aspecto atual, que é você, e que possa fazer com que você acredite, que você amadureça, que você busque isso tudo como uma meta, como uma vontade, como um pensamento firme, para que você mude o padrão de pensamento e acompanhe o salto quântico para a quinta dimensão. Porque senão você vai ficar preso aqui, nessa matrix, nessa matriz de controle. Conforme o pai André estava ouvindo um áudio ontem, ele estava explicando que a matriz de controle, nós ficamos presos aqui nessa matrix por causa do livre-arbítrio, por causa da lei de ação-reação que tem dentro dessa dualidade, e de provas e expiações. Então, isso é uma matriz de controle. O que acontece para vocês quando você começa a sair dela e ver ela de fora? Por exemplo, você vê ela do ternário superior, de um corpo superior seu, na consciência de um corpo seu. Você simplesmente você vai ver que aquilo tudo é uma ilusão, que isso aqui tudo é uma ilusão, que isso tudo aqui é uma dicotomia, que isso tudo aqui é um aprisionamento. Se você não mudar o seu estado mental, se você não mudar o seu estado emocional, você vai ficar preso, nessa matrix de controle. Aí o que acontece? Quando o próprio Trigueirinho explica isso, quando você começa a sair da matriz de controle, e não ser controlado, né, por ela, o seu livre-arbítrio vai desaparecendo. Porque não tem mais necessidade de livre-arbítrio. O livre-arbítrio só existe dentro da matriz. A lei de causa e efeito, ação e reação, vai desaparecendo, porque você já deu um salto maior dentro da lei do amor. Vai desaparecendo.
Então, provas, expiações, prova de quê? Se você já conseguiu transcender o próprio ego, a própria mente presa no tempo, o próprio eu preso no tempo. Você vai espiar o quê? Se você já conseguiu, entendeu? Então isso tudo tem que ficar claro, tem que ficar entendido. O livre-arbítrio é a matriz, o livre-arbítrio está dentro dessa matriz. Então, pensa você que as pessoas que estão se libertando, elas estão sofrendo também. Porque as forças trevosas vão tentar puxar a pessoa para baixo, vão tentar segurar ela. Porque elas não querem que o ser humano vá para essa nova raça, que é a sexta raça do terceiro milênio, que começa a partir do ano 3000. Então, se você despertar a sua consciência, você poderá perceber que existe às vezes um fractal seu evoluído, que já está vivendo num outro corpo lá no ano 2090, ano 3000 e tanto, já está desperto lá. Então tem um diálogo que eu fiz com o pai João, eu vou apresentar todos esses diálogos, não é para ninguém ficar com medo, não é para ninguém ficar pensando bobagem, que isso é uma coisa pessoal, estou colocando isso como uma forma de expandir a consciência. Que isso vocês não vão encontrar em lugar nenhum. Dessa forma que eu estou explicando, vocês não vão encontrar em lugar nenhum. Então eu vou dar uns exemplos aqui de caninhas multidimensionais que vocês podem estudar. José Neto Trigueirinho tem mais de 70 livros já publicados pela Irdim, Pensamento. Ele é um ser multidimensional, que passou essas fases, trocas de mônados aqui, quando esteve aqui. Tem também um conhecimento muito legal, mas que fala de mônadas, fala de tudo isso, de evolução, que explica bem o conhecimento extrafísico, extraterrestre, é a Amazofia. A Amazofia. Vocês digitem e vocês vão encontrar muita informação desse grande ser. Luiz Gonzaga Escortece, acho que o nome dele é esse. Teve em Belo Horizonte, teve em Curitiba, deu palestras. Então, as palestras que ele deu tem gravada em vídeos. E muitas pessoas vinham, assistiam a aula. É como se você estivesse dando aula. Foi no anos 2000, 2001, 2002. Eu não sei até que ano foi. E ele tem uns projetos muito interessantes. Não sei se é em Goiás ou Goiás, não sei. De coisas futurísticas, coisas que ele... Acho que o guia dele era Benjin. O nome do guia que trabalhava com ele, a Mônica que trabalhava com ele, Benzin, nome assim. E tem também, deixa eu ver aqui, tem o Rodrigo Romo, também fala muito sobre evoluções, fala sobre as raças, ele fala sobre as raças, diferentes raças, a guerra de Órion, as vidas em dimensões diferentes, fala do Yaberim, o Mago Cósmico, tem um livro espetacular. Fala também sobre Michael, explicando tudo aquilo que tem no livro de Urante ali, aqueles Nebadon, aquelas explicações ali, ele conseguiu também falar muita coisa, e tem vários livros, eu tenho vários livros dele aqui também. Deixa eu ver mais algum aqui, além do Luiz Gonzaga. Olha, por enquanto são só esses aí que eu indico aí. E além dos livros iniciáticos, Deuses Atômicos, Dr. Jorge Adum, A Chave do Reino Interno, Mabel Collins, Luz no Caminho, as obras de Helena Blavatsky, a Doutrina Secreta, Isis Sem Véu, né? Os livros do Lidbert, né? Bispo Lidbert, é o vidente lá, é aniversante, a turma toda da teosofia, Krishnamurti, Osho, os Vedantas lá, o Nigasata Datta Maharaj, tem livro dele aí que já estão... Tem um clássico lá dele, muito bom, que eu indico. É um clássico, é uma obra clássica dele. Eu Sou Aquilo, acho que é o nome assim. Eu Sou Aquilo. Tem os livros de Ramana Maharishi. Ramana Maharishi é muito bom também.
Do budismo, praticamente quase todos os mestres budistas, além do Dalai Lama. Então isso tudo, o taoísmo, tudo isso ajuda a expandir a consciência, a você despertar o fractal seu, ou você, nesse aspecto atual, ascensionar também, junto com a Terra. A Terra pode te levar e você conseguir reunir os outros fractais. Porque, conforme o Pai João disse, quando as 144 partes estão reunidas no aspecto atual, que é você, você tem uma expansão muito grande da não localidade, de tudo no universo. Não tem nem palavras para descrever isso. Então você tem uma comunicação com todas as partes, as dimensões. Só que tem um detalhe aí. Tem um detalhe muito importante que a gente não pode esquecer. O aspecto atual, quando ele consegue ter essa expansão, o cérebro dele, o nosso cérebro, como um computador, como um holograma, eu não sei se é transdutor que fala, de energia escalar, de onda escalar e outro tipo de energia, ele permite que você tenha acesso apenas até a 11ª dimensão. Então você, encarnado, você pode ter acesso até a 11ª dimensão. Então você tem acesso à 5ª, à 6ª, à 7ª, entendeu? Um momentinho só, pera aí, só um pouquinho. Então eu estava falando, retomando aqui, do nosso cérebro. O nosso cérebro dá a capacidade, devido aos sistemas que foram evoluindo, né, do sistema reptiliano, isso há milhares de anos, depois passou para o sistema límbico emocional, ao sistema límbico e outras partes, o hipotálamo, outras partes foram evoluindo, agora passou para o neocórtex, que é essa parte frontal racional. Então, além dessa evolução que houve no cérebro, a neurociência explica bem, você pode pesquisar nos livros da neurociência, você tem, na visão multidimensional, quando você expande o seu coeficiente de luz, juntamente com essa associação das mônadas, você terá acesso até a 11ª dimensão. Mas quando você está reunido a 144 partes, você já é um mestre ascensionado, você transcende tudo isso, tá? Entendeu? E o Merkabah, o Merkivah, Merkaná, são veículos que, quando os alertas despertam, você passará a ter acesso às dimensões através daquilo que eles falam lá, que é o buraco de minhoca. Tem na física quântica que fala lá que é buraco de minhoca, onde você atravessa, passa de uma dimensão para outra, você vai ter acesso a outros universos. Você sai do universo de Nébado, por exemplo, Nebadon vai passa por Andrômeda, de Andrômeda você vai para Nébado, gente, os nomes agora, vou ver se eu lembro aqui, grupo das 21 galáxias, tem uma coisa assim. Nós estamos dentro do grupo das 21 galáxias. Entendeu? Então, eu estou tentando lembrar aqui, mas então, de alguma forma ou de outra, estou esclarecendo isso tudo aí, que isso tudo só é possível quando você já tem uma mônada desperta e que essa mônada desperta já sabe que ela é você, que você é ela já sabe que ela é você que está aqui, então ela vai causar ressonância, aumentar seu campo magnético. Seu campo magnético vai estar muito forte, muito amplo, e você vai fazer as curas, vai executar as curas através da medicina vibracional. Então, na medicina vibracional, o Pai João tem um vídeo, vou colocar o áudio, o Pai João explicando sobre os perceptons, sobre os íons, sobre os elétrons, explicando o que tem dentro da mônada, explicando a medicina vibracional, a energia Kundalini, o hidrogênio Si12, que é o elemento que vai sofrendo transformações dentro do seu organismo para efetuar a cura. Então o nosso corpo ele é um mistério, esse corpo aqui. Ele além de ser um escafandro, um esconderijo para o espírito, mas ele é um mistério quando você tem consciência desse conhecimento. Então acho que eu já falei tudo, já dei as dicas. Eu estou só tentando mostrar para as pessoas que o problema,
A grande dúvida é você saber se você tem já uma mônada desperta. Assim como eu já sei, meu amigo, o Romulo também já sabe. Que aí, quando elas começam a ressoar em você, as coisas vão mudando. É por isso que muita gente não muda. A pessoa fica presa naquele status quo ali e não sai daquilo ali. Não consegue dar saltos quânticos, nem dentro do conhecimento. Ela fica presa, que eles chamam lá da paralisia do paradigma. E eu tenho um vídeo aí que eu falei sobre a paralisia do paradigma. Entendeu? Então são várias coisas que eles me falaram, sabe? E eu vou lembrando aqui. E agora eu vou mandar para todo mundo, que meus amigos aí, que cada um faça a sua reflexão, ninguém precisa aprovar o que eu estou falando aqui, eu estou só dizendo que essa maneira como eu estou explicando aqui, ela não é igual ao que os outros estão ensinando nas redes sociais aí. Não é igual, aqui é diferente, aqui está dentro do campo iniciático. Por isso que eu tenho a ver com um acordo com a socialização das raças, onde eles estão me ajudando, por isso que eu também consegui ter esse despertar, não só por causa da minha moda já desperta, a moda egípcia, mas também porque eu sou semente estelar, sou um contratado, tudo isso eles me falaram. Recebi atualizações energéticas, aceleramentos quânticos, chips que foram implantados para ajudar, fiz tratamento de banho, de ervas, que os caboclos mandaram para mim fazer, para fazer a limpeza, entendeu? Fiz despolarização, um trabalho de coisas do passado com meu amigo, nós fizemos juntos, para poder as coisas andarem mais rápido, entendeu? E eles ajudaram a gente. Então é uma série de coisas que a pessoa acha que só sair falando, vai acontecer isso, vai acontecer, botando medo nos outros aí, que vai vir uma nave gigantesca. Então assim, eu já falei muito, isso aí fiquem com Deus, muita luz, muita paz, tá? Eu desejo a todos que todos encontrem essa mônada desperta e que tenham essa mônada. Provavelmente, os que conseguirem assistir esses vídeos, que sentir afinidade, com certeza deve ter sim, tá? Fiquem com Deus, muita luz, muita paz e namastê a todos. Vou terminando por aqui. Aliás, hoje para falar aqui, hoje é dia 25, esqueci de falar, gosto de falar a data. Hoje é 25 de maio de 2026, são 16 horas e 27 minutos, fechando aqui. Um abraço a todos.